Pessoal, boa noite de novo para quem está aqui. Hoje a gente vai começar a falar do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ele é composto pelo coração, vasos da base, vasos que são artérias, veias e vasos linfáticos. A parte dos vasos linfáticos e dos outros vasos, quem vai falar é o Victor Gabriel, tá bom? E aí ele vai mandar um resuminho para vocês. Mas enfim, comecei aqui colocando essas imagens para mostrar para vocês o que o coração representa na nossa sociedade, né? Então, eu coloquei aqui. Então, de novo, vou falar aqui porque entrou uma pessoa. Coloquei aqui que o coração representa para a nossa sociedade a vida, a cruz da vida aqui, o símbolo da vida, o amor, a fofura, a religiosidade, a coragem, a crença, a espiritualidade e emoções, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei que eu tô me sentindo triste, que a minha série favorita no momento acabou. Mas para Minha anatomia. série Veapod. Oi? Série Veapod. Não, pelo amor de Deus. Depois a gente comenta. Mas ela é ótima. Mas, enfim, na anatomia, o coração tem outro significado. Ele só é importante para bater e transmitir, levar sangue para o nosso corpo, tá certo? Então, eu coloquei aqui que o coração bombeia o sangue por meio de vasos sanguíneos para todos os tecidos do corpo. Então, fazendo uma analogia, uma comparação, como uma encanação, o coração é a bomba, os vasos são os canos e a água que passa aí no meio disso tudo é o sangue, tá bom? Então, o sangue ele vai auxiliar a manter a homeostasia, que é o equilíbrio, tá bom? Então, por quê? Porque ele vai levar nutrientes, vai levar o oxigênio, vai trazer de volta o gás carbônico e também vai difundir o hormônio aí pelo nosso corpo, que o professor Monte Filho deve ter falado muito bem com vocês, até porque ele é neuroanatomista, tá bom? Então, essa é a função do sangue. E o nosso sistema cardiovascular, ele possui três componentes, como eu já comentei com vocês, que é o coração, os vasos sanguíneos e linfáticos. Quem vai falar com vocês de novo é o Victor Gabriel. E o sangue. Eu não vou falar do sangue, a gente não fala muito do sangue aqui na anatomia, porque o sangue ele é mais da histologia. Ele é um tecido conjuntivo. Toda vez que vocês tiverem um tecido, que vocês me perguntarem que tecido é esse, que vocês não souberem, chutem conjuntivo, porque muito provavelmente é. O tecido conjuntivo está em tudo. E aqui o tecido conjuntivo, nesse caso o sangue, é um tecido conjuntivo especializado. Tá bom? Então, representei aqui o coração, as artérias, as veias e os vasos linfáticos. Aqui a gente representa muito, a gente traz muito as artérias levando sangue rico em oxigênio. Isso funciona sim na grande circulação, porque na pequena circulação vocês vão ver que tem uma artéria que leva sangue pobre em oxigênio para o pulmão. E as veias do mesmo jeito, né? Na grande circulação representa sim verdadeiramente o sangue sendo trazido para o coração com gás carbônico, rico em gás carbônico, mas na pequena circulação é o contrário. Esse sangue ele vem por uma veia, ou melhor, por veias pulmonares ricos em gás oxigênio, para nutrir, oxigenar os nossos tecidos. Tá bom? Então aqui a gente vai falar sobre a localização. O coração ele está localizado no tórax, né, que é logo abaixo do pescoço, e antes do abdômen. Quem divide o abdômen do tórax, o tórax do abdômen, é o diafragma, que é esse músculozinho que está bem aqui embaixo, ó, que é o principal músculo da nossa respiração, tá certo? E aí a gente fala que o coração descansa sobre o diafragma, ou que ele fica sobre o diafragma, porque ó, ali a gente vai ver que existe faces e ele está literalmente tocando no diafragma, tá bom? Então eu coloquei aí que o coração ele está localizado no tórax, em uma região que se denomina, que se chama mediastino. Mediastino é essa região aqui entre os pulmões, tá certo? Ele está posterior, ou seja, ele vem depois do externo. Então, na frente, o coração ele é protegido pelo externo, aquele osso que a gente comentou na última monitoria. Como também por trás, ele é protegido pela coluna vertebral. Então, ele é anterior à coluna vertebral e posterior ao externo, protegido na frente e atrás, né? Ventralmente e dorsalmente. Mediastino inferior médio. Como assim? O mediastino, aqui mais ou menos onde eu estou passando essa linha, ele se divide. Daqui para cima, que a gente vai ver que é os vasos da base, são os vasos da base, é o superior, mediastino superior. E daqui, dessa linha imaginária que eu tracei, para baixo, é o mediastino inferior médio. Tá bom?
Na verdade, desculpa, o mediastino inferior. E aqui vocês precisam olhar para a minha imagenzinha, para o vídeo. Tá aqui o mediastino por completo. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Então, aqui é o mediastino por completo. Esse mediastino, como eu disse, se divide em superior e inferior. Agora eu vou pegar esse inferior que está aqui embaixo e vou colocar de lado. Lateralmente, ele se subdivide em anterior, ele se subdivide o mediastino inferior em anterior, médio e posterior. E onde que está o coração? No mediastino inferior médio. De novo, o mediastino tem a parte superior e a parte inferior. O inferior, a gente colocando de lado, divide em anterior, médio e posterior. O coração está bem no meio. Então, mediastino inferior, médio. E ele fica ali em contato com os revestimentos dos pulmões. Como é mesmo o nome do revestimento do pulmão? Que eu acho que vocês já viram. Pleura. Pleura. Exatamente. São as pleuras. E aqui é a localização. Ó. Aqui no raio-x, a gente vê o ventrículo direito, o átrio, a artéria aorta, o ventrículo esquerdo, tudo bonitinho. E aqui que eu falei para vocês, ó, o mediastino superior, o mediastino inferior, aqui em azul é o mediastino anterior, em laranja o mediastino médio e em verde o mediastino posterior. Então o coração está aí no mediastino inferior médio. Se perguntar na prova, você já sabe. E ele descansa sobre, ou sob melhor, o diafragma. Tá bom? Então, o coração ele é um órgão contrátil. Ele contrai e relaxa, né? Assim como todo músculo. E aí ele é basicamente constituído de tecido muscular estriado cardíaco, que eu representei aqui como T-Mac. Tá bom? Ele é um músculo, então ele é tecido muscular. Só que a gente chama de estriado cardíaco porque é como se fosse um tecido. Ele é um tecido, na verdade, estriado especializado. E aqui eu coloquei a histologia, mas vocês já estão craques nisso, até porque vocês acabaram de estudar isso. As células desse tecido, eles são de aspecto cilíndrico, são ramificadas e apresentam extremidades, irregulares. E, normalmente, elas vão apresentar um núcleo central e o esqueleto, ou melhor, o citoesqueleto, ele vai formar estriações transversais lá no citoplasma. Não vou falar muito disso porque vocês já viram. De novo, a localização. Imagina aqui uma linha traçando aí, bem no meio, essa pessoa, dividindo entre lado direito e lado esquerdo. Se a gente pegar o coração e dividir em 3 partes iguais, 2 partes desse coração vão estar apontadas ali para o lado esquerdo da linha mediana, que é essa linha que eu mandei vocês imaginarem. Então, eu coloquei aí que a maior parte da massa está apontada para a esquerda da linha mediana. Então, é justamente por isso que o coração, que o pulmão na evolução, ele é um pouco menor. Como assim menor? Vocês já estudaram o sistema respiratório? Não. Bom, então, o sistema respiratório, vocês vão ver que os pulmões, o pulmão direito ele é maior. Ele tem 3 lobos. Por que o pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo, que é esse daqui, só tem 2? Justamente por isso. Por conta da massa do coração, ela está mais voltada para o lado esquerdo. E aí, na evolução, a gente perdeu o que seria o terceiro lobo do pulmão esquerdo. Tem até o que seria ali, na anatomia, o que seria o lobo inferior. Mas aí não evoluiu, desculpa. Tá bom? E ele tem mais ou menos, o nosso coração, né? O tamanho da nossa mão fechada. Então, todo mundo fechando a mão e colocando mais ou menos daqui para baixo, aqui é como se fossem os vasos da base e aqui o nosso coração. E aí, a parte em contato do pulmão com o coração, a gente vai chamar de impressão. Só que essa impressão no pulmão esquerdo, ela é muito maior. Porque lembra que eu falei que ele está mais voltado para o lado esquerdo? Então, essa depressão, esse buraco aqui, falando com essa linguagem mais coloquial, ele é muito mais acentuado no pulmão esquerdo. Tá vendo? O pulmão esquerdo só tem lobo superior e inferior. Aqui nós temos o hilo. O que é o hilo? É por onde passam os vasos que vão entrar e sair do pulmão. Lembrar que aqui no pulmão, o que está em azul, não é veia, é artéria. Não é veia, é uma artéria.
Porque, no caso aí, a artéria, tudo que sai do coração é artéria, está levando sangue pobre em oxigênio. E tudo que está em vermelho no pulmão aqui é uma veia, porque a veia vai levar de volta. Tudo que chega no coração é uma veia. Então, ela vai levar de volta para o coração, vai chegar no coração com sangue rico em oxigênio. Tá bom? Então, eu coloquei aqui que a impressão cardíaca, o nome dessa pressão que o coração faz, né, nos pulmões é impressão. E aí, essa impressão cardíaca, porque é o coração que faz, ela é muito mais acentuada no pulmão esquerdo. Mas o pulmão direito também tem, ó. Só que é assim, mais brando. Não é tão acentuada como no pulmão esquerdo, como eu mostrei para vocês. Tá bom? E de novo aqui, ó. O que está em azul é a artéria, o que está em vermelho é a veia. E aí, o formato, como eu falei para vocês. Na anatomia, o professor Monte já deve ter falado para vocês que tudo que tem ponta, a gente chama de ápice. Tá bom? Então, tem aqui a nossa pontinha do nariz, o ápice nasal. Aqui em cima, os pulmões têm os ápices pulmonares. E aqui no coração, a gente tem o ápice cardíaco, ou ápice do coração. Se perguntar, vocês não falem só ápice, porque tem outros ápices pelo corpo na anatomia. É o ápice cardíaco. Por que é chamado de cone invertido? Na verdade, por que é cone invertido? Porque os primeiros anatomistas, quando eles tiveram a oportunidade, lembra que e aí quando eles começaram a dissecar de forma ilegal naquela época, né? Ou então mesmo quando eles tiveram essa autorização, eles começaram a comparar o que eles viam lá na teoria não, na prática, com a realidade deles. Então, aqui eles viram que tem uma ponta. Se tem uma ponta contrária a ela, só pode ser uma base. Justamente por isso que é um cone. De novo, o cone tem uma ponta e uma base. A ponta está aqui e oposta a ela vai estar a base. Só que como está de cabeça para baixo, né, a base está para cima e o ápice está para baixo, eles falaram que tem o formato, o coração tem o formato de um cone invertido. Um ápice mais uma base. E tem 3 faces. O que são as faces? As faces são os lados, vamos falar assim, que estão em contato com com outros órgãos, tá bom? Então nós temos 3 faces. A face externocostal, diafragmática e pulmonar. O nome já está falando. Externocostal por quê? Porque é a face do coração que está em contato com o externo e também com as costelas. Então é como se fosse essa face mais anterior do coração, essa parte aqui. Nós temos a face diafragmática. Vocês lembram que eu falei que o coração ele descansa sobre o diafragma? Pois bem, a parte do coração que está em contato com o diafragma é a face diafragmática. E a face pulmonar, ou melhor, as faces pulmonares, é justamente esses lados do coração que estão em contato com os pulmões. Aqui o direito, da posição anatômica, então, face pulmonar direita, e aqui o esquerdo, face pulmonar esquerda. Aqui outra imagem, ó, o diafragma aqui, o coração está descansando sobre ele, os pulmões, aqui a gente vê a pleura, uma parte foi rebatida, do outro lado do mesmo jeito, face pulmonar esquerda, face diafragmática, e aqui anteriormente seria a face externocostal. E aí, vocês me falaram, na verdade a Raíssa me falou, que o pulmão ele é revestido por uma camada, né? Que é a pleura. A pleura, na verdade, são duas: a pleura visceral e a pleura parietal. Visceral por quê? Porque está em contato com a víscera. Todo órgão interno que a gente tem no nosso corpo, ele é uma víscera, tá certo? E aí o coração não é diferente, tá bom? Vocês vão já entender o porquê que eu falei víscera. Mas, da mesma forma que o pericárdio, na verdade, que a pleura reveste os pulmões, aqui no coração a gente vai ter o pericárdio. E qual que é a função do pericárdio? O pericárdio, ele vai ali, aqui na base, dar suporte às bases, na verdade, aos vasos, né, para eles poderem ficar no seu local correto, mas também vai dar suporte ao coração, lá no mediastino, que eu comentei com vocês, para ele poder ficar no local correto. Senão, o nosso coração podia sair por aí dançando, não é? Mas, obviamente, ele prende o coração lá nesse local, mas ele dá liberdade para que o coração faça esses movimentos de contrair e relaxar, tá certo? Só que o pericárdio, da mesma forma que as pleuras, ele é subdividido em duas partes. E entre eles tem um líquido. Lá nas pleuras do pulmão, nós temos o líquido pleural. E aqui a gente tem o líquido pericárdio, tá bom? Então existem 2 pericárdios. O pericárdio fibroso, que é o que está mais externo,
e o pericárdio seroso, que é o que está mais interno, e está mais em contato com o coração, tá bom? Só que agora começa a confusão. Por quê? Porque o pericárdio seroso, ele se subdivide de novo em duas partes, que a gente vai chamar elas de lâmina. Então, revisando, nós temos o pericárdio, que reveste a camada fibrosa que reveste o coração. O pericárdio, ele é dividido em dois, o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Bem, o pericárdio seroso, que é a parte mais interna do pericárdio, ele se subdivide de novo em lâmina parietal e lâmina visceral. A lâmina visceral do pericárdio seroso é a parte do pericárdio seroso que está em contato direto com o coração. Por isso que tem esse nome, visceral, porque está em contato com a víscera. A lâmina parietal, ela está em contato com o pericárdio fibroso, tá bom? E entre essas lâminas, a gente tem a cavidade pericárdica. Vocês entenderam? Ou quer que eu repita? Repete bem, por favor. Então, de novo. O pulmão tem a pleura, que vai dar o revestimento dos pulmões. Aqui no coração nós temos também esse revestimento fibroso, que é o pericárdio. O pericárdio, da mesma forma que a pleura, tem o pericárdio que está mais em contato com o coração, que nesse caso é o pericárdio seroso, e nós temos o pericárdio que está mais em contato com o meio externo, que é o pericárdio fibroso. Só que o pericárdio seroso, que é a parte que está mais em contato com o coração, ele se subdivide em lâminas, a lâmina visceral e a lâmina parietal. A lâmina visceral é realmente a parte do pericárdio, nesse caso do seroso, que está em contato com o coração. Por isso visceral, porque o coração é uma víscera. E a lâmina parietal está em contato com o pericárdio fibroso. E sabendo que vocês... Ah, sim, já. Mas entre as lâminas a gente tem a cavidade pericárdica, que é uma cavidade que vai ser preenchida pelo líquido pericárdico. O líquido pleural tem a função de quê? De nos movimentos do pulmão, ele evitar a fricção. Aqui, do mesmo jeito, o líquido pericárdico, ele tem a função de evitar a fricção nos movimentos do coração e facilitar o movimento. Então, eu coloquei aqui, que esse líquido tem o objetivo de reduzir o atrito durante as batidas do coração. E sabendo que vocês iam se confundir, a gente vai desenhar aqui o pericárdio. Na verdade, o pericárdio. O que está mais em contato com o coração? Eu falei que era o quê? Uma lâmina. Como é o nome dessa lâmina? Visceral. Pronto, a visceral. Então, vou desenhar aqui, Visceral. Esse quadrado preto aí é para vocês imaginarem que é o coração. Vou já explicar que o coração é internacionalmente representado como um quadrado. Tá bom? Isso daí é a lâmina visceral do pericárdio seroso. Agora eu vou desenhar em amarelo para vocês o pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso ele está mais externamente. Pronto. Aí é o pericárdio fibroso. Se aqui já tem a lâmina visceral, a lâmina que vai estar em contato com o pericárdio fibroso só pode ser a lâmina parietal. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. Então, aqui em contato com o pericárdio fibroso, a lâmina parietal. Bem ali eu cobri o pericárdio fibroso, mas vocês imaginam que está tudo certo. Tá bom? Então, revisando. Em azul, a lâmina visceral. Em laranja, a lâmina parietal. E em amarelo, o pericárdio fibroso. O que ficou em branco aí, para vocês, é a cavidade pericárdica, que é justamente onde vai ter o líquido pericárdico, que vai evitar a fricção durante ali a contração e relaxamento do músculo. Todo mundo entendeu agora? Gente, se não tiver entendido, mais tarde vocês me mandam uma mensagem que eu explico. Tá bom? Aqui uma foto cadavérica de um cadáver, para a gente se lembrar das faces, face pulmonar esquerda, face pulmonar direita, face
diafragmática, e aqui seria a face externo-costal. Olha, tem até um externo aqui desenhado. E esse em branquinho aqui, isso em branquinho, é ali o pericárdio, que protege o coração. As camadas do coração. Nós temos de dentro para fora o endocárdio, tudo que é endo é dentro, né? Então, a camada interna é o endocárdio, que é o revestimento interno. A camada do meio é essa parte mais espessa aqui, que é o miocárdio, que é realmente o coração. Mio, tudo que tem esse prefixo, mio, é músculo. Então, músculo do Vitor, coração. Oi. o endocárdio, ele tá ligado a algum pericárdio? Há um pericárdio? Não. Sim. Ele está aqui por fora, ó, que é o revestimento do pericárdio. Ah, entendi. Tá bom? Então, o miocárdio é a parte do meio, é a camada do meio do coração, e o epicárdio é a parte externa do coração, tá bom? O epicárdio, vocês também podem chamar ele de lâmina visceral, porque é a mesma coisa. Vocês aqui vão escolher a nomenclatura que querem usar, mas tá tudo certo. Epicárdio e lâmina visceral é a mesma coisa. É justamente o revestimento externo do coração, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó. Epicárdio é a lâmina visceral. Por que visceral? Porque está mais em contato com a víscera, que é o coração. Aqui de novo as camadas, a cavidade pericárdica, a lâmina visceral do pericárdio seroso em amarelo, que também é chamada de epicárdio, né? Que a gente viu aqui, e a lâmina parietal do pericárdio seroso. E mais por fora, o pericárdio fibroso. Aqui para mostrar de novo que na nossa sociedade a gente representa o coração assim. Mas não é mais assim que vocês vão representar, tá bom? O coração a gente representa desse jeito. Internacionalmente, eu disse que eu ia comentar, a gente representa o coração dessa forminha aqui, em um quadrado. Percebam que os átrios, eles são maiores que os ventrículos, quase o dobro, se não for realmente o dobro, tá bom? Respeitar aí a posição anatômica. O que está desse lado é o átrio, é o lado direito, e o que está desse lado é o lado esquerdo. Os átrios não podem se comunicar. Da mesma forma, os ventrículos também não. Porque senão aí vai misturar o que é sangue pobre em oxigênio, que vai ficar desse lado aqui do coração, com sangue rico em oxigênio, que vai ficar no lado esquerdo do coração. Tá bom? Nós temos a comunicação entre átrio e ventrículo, respectivamente, do seu lado. Então, o átrio direito só se comunica com o ventrículo direito. E o átrio esquerdo só se comunica com o átrio esquerdo só se comunica com o ventrículo esquerdo. Sim, uma dicasinha. Como se lembrar? Aqui no início é meio difícil se lembrar o que é átrio e o que é ventrículo. Mas eu gosto de associar com o alfabeto. No alfabeto, a primeira letra que vem é A. Então, aqui só pode ser A de átrio, de cima para baixo, né? Então, primeiro vem os átrios e depois vem os ventrículos. E é só se lembrar da posição anatômica. Lado direito e lado esquerdo. Os átrios, eles são chamados de câmaras receptoras. Por quê? Lembra que eu falei que tudo que chega no coração vem para uma veia? Então, essas veias vão desembocar aí nos átrios. Então, é por isso que são chamados de câmaras receptoras, porque recebem o sangue. Não importa se está vindo o sangue pobre em oxigênio, que vai vir pelo lado direito, ou rico em oxigênio, que vai vir pelo lado esquerdo. E os ventrículos, eles são câmaras ejetoras, que são aquelas câmaras que vão ejetar o sangue daí dos ventrículos para algum lugar. Nesse caso, o ventrículo direito vai mandar o sangue para o pulmão, e o ventrículo esquerdo vai mandar o sangue para o corpo todo, através da artéria. Tudo que sai do coração é uma artéria. Então, tudo que sai dos ventrículos são artérias. Tá bom? Do ventrículo direito vai sair uma artéria que leva sangue pobre em oxigênio? Sim. Por isso que eu falei que tem que ter cuidado com aquela nomenclatura que as pessoas falam que o rico em oxigênio só anda pelas artérias. Não. Tem uma artéria específica, que é a artéria tronco-pulmonar, que a gente vai já falar dela, que leva sangue pobre em oxigênio. Então, falando da morfologia interna do coração. Internamente, eu falei para vocês que o coração não pode misturar o sangue do lado direito com o lado esquerdo. Quem vai garantir isso? Da mesma forma da nossa casa, aqui no coração a gente tem paredes para dividir ali as câmaras. Só que a gente não pode falar parede, a gente vai falar septo. Então, o septo, ou a parede que divide os átrios, é o septo interatrial. Entre os átrios, septo interatrial.
E a parede, o septo que divide os ventrículos, septo interventricular, entre os ventrículos, tá bom? Externamente, ou seja, por fora do coração, a gente também vai ver essa delimitação. Claro que não é parede, né? A gente vai chamar de sulco, tá bom? Internamente a gente chama de septo. Externamente a gente chama de sulco. O que são os sulcos? São depressões que a gente vai ver que vão marcar. Então, por fora do coração eu vou ver uma linha, assim, uma parte mais profunda. E ali eu vou chamar de septo interventricular. Ou, desculpa, sulco interventricular. Vou já mostrar a foto, só estou dando um spoiler. Interventricular que está delimitando para mim a divisão dos ventrículos. E também tem um sulco que a gente fala que ele delimita os átrios e os ventrículos, que é o sulco coronário, que é essa depressão que está por fora do coração, que tudo que está acima do sulco coronário vai ser átrio, e tudo que está abaixo dele vai ser ventrículo. Mas isso a gente vai ver mais na frente. E aí, as válvulas. Vocês sabem o que é uma válvula? Mas vou explicar aqui. As válvulas, elas controlam o fluxo do sangue entre os átrios e os ventrículos. De novo, claro que o átrio direito não pode se misturar com o átrio esquerdo. Na verdade, na embriologia da gente, lá quando a gente é embrião, a gente não respira. Os nossos pulmões são colabrados. Então, existe sim uma comunicação aqui entre os átomos, mas é uma comunicação primitiva que só vai existir ali no momento do embrião. Não sei se vocês já viram lá na embriologia, que a gente vai chamar essa comunicação de forame oval. Mas esse forame oval, ele fecha quando a pessoa nasce, porque ela começa a respirar. E aí, o ciclo da pessoa, o ciclo cardíaco, os vasos sanguíneos e tudo mais vai começar a funcionar. Então, a pressão que chega bem aqui no átrio esquerdo, ela é maior. Então, ela vai empurrar essa portinha, que a gente chama isso daqui de forame oval, e vai fechar essa portinha, vai voltar a ser o que era antes. Exatamente desse jeito, tá bom? Mas voltando a falar o que são as válvulas, elas comunicam aí, tem a função de controlar o tanto de sangue que sai do átrio para o ventrículo e a hora correta, e impedem que esse sangue volte. Depois que o sangue passou do átrio para o ventrículo, não importa o lado, direito ou esquerdo, ou então que passou do ventrículo para a aorta, tronco pulmonar que a gente vai ver, ou então que passou do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, ele não pode voltar para trás. Tem que ser sempre para frente. Porque se voltar para trás, a gente vai falar que está tendo refluxo. Não pode isso acontecer, porque aí a pessoa vai ficar doente, vai se sentir mais cansada e até, em casos mais severos, pode levar à morte, tá bom? Então, a válvula, a gente vai comentar mais para frente, atrioventricular são aquelas válvulas que comunicam os átrios com os ventrículos, por isso que é atrioventricular. Nós temos a válvula tricúspide, porque elas têm 3 cúspides aqui no lado direito, e a bicúspide, que tem 2 cúspides aqui no lado esquerdo, tá bom? E basicamente é isso. Mas a válvula tricúspide, na verdade, a válvula bicúspide, que é exatamente a válvula atrioventricular esquerda, ela também pode ser chamada de mitral. Não sei se vocês sabem disso. Lembra que eu falei que os anatomistas, quando conseguiram ter ali o início da dissecação, eles viam lá no cadáver e comparavam com o dia a dia? Pois bem, eles chamaram de mitral a válvula atrioventricular esquerda, ou válvula bicúspide, porque olhando de cima, ela tem exatamente o formato que tem esse adereço aqui que os bispos ou que os papas utilizam. A gente chama isso de mitra, tá bom? Então, olhando de cima, eu não encontrei a imagem de cima, mas aqui, ó, é como se fosse uma cúspide e aqui outra cúspide, desculpa. E aí a gente vai ver que olhando de cima tem o mesmo formato da mitra do papa ou do bispo. Por isso que a válvula atrioventricular esquerda ficou conhecida como válvula mitral, tá certo? Então, válvula mitral, válvula atrioventricular esquerda ou válvula bicúspide é a mesma coisa. Do outro lado, válvula tricúspide, porque tem 3 cúspides, ou válvula atrioventricular direita. Por quê? Porque faz a comunicação dos átrios com os ventrículos. Gostaram? Eu também gosto de aprender assim.
por prefixo, por sufixo ou por associar com alguma imagem, porque fica mais fácil e a gente não se esquece mais. Impressionante. Bom, aqui eu representei para vocês o coração. A gente faz essa representação internacionalmente. Por quê? Porque aqui vai começar a confusão. É bom todo mundo prestar atenção para poder entender como é que realmente acontece a passagem do sangue de um lado para o outro. De novo, átrio direito, ventrículo direito. O sangue só passa nessa direção. Vai e depois ele volta. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai para o corpo. Vou já explicar isso. Na verdade, vou começar a explicar agora. Tá bom? Então, imagina aí que o sangue está voltando do sangue. Desculpa, está voltando do corpo. Por onde é que ele vai chegar? Por qual ato? Sempre ele chega por um ato. Mas qual ato? Alguém abre aí o microfone e responde, por favor. O direito. Exatamente, o direito. Ele vai chegar por duas veias. Lembra que tudo que chega no coração é uma veia. Ele vai chegar por uma veia, cava inferior, e por uma veia, cava superior. Qual a diferença das duas? Ninguém. O sangue da direção do corpo que leva. A cava superior leva da parte do quadril para cima e inferior do quadril para baixo. Muito bem. Só dando uma correção, o sangue ele traz, a veia cava superior traz ali da cabeça, do pescoço e dos membros superiores. A Raíssa queria falar. Pode falar, Raíssa. Não, só ia explicar realmente que um ia da cabeça para baixo, o outro é do resto do corpo. Isso, exatamente. E a veia cava inferior traz o sangue da parte inferior do nosso corpo, né? Dos rins, dos intestinos, das pernas, das coxas, do útero da mulher e assim por diante, tá bom? E aí elas vão passar do átrio direito, no momento correto, para o ventrículo direito, por meio do quê? Da válvula. Como é o nome dessa válvula? Vou repetir aqui até vocês aprenderem. Tricúspide. Por quê? Ela tem 3 cúspides. 3 cúspides. Muito bem. Tá bom? Então passou. A válvula é assim, ó. Ela é igual uma cancela, uma porta. Abriu, o sangue passa. Fechou, não volta mais o sangue, nem passa mais nada. Isso é o correto. Quando ela fica frouxa, permite a passagem do sangue de volta, aí é um refluxo sanguíneo. Não pode acontecer. Tá bom? Então ela vem aqui para o sangue, né? Vem aqui para o ventrículo direito. Daqui o sangue vai para onde? Do Ventrículo direito para o pulmão. Pro pulmão. Exatamente. Só a Raíssa e o Maicon estão respondendo. Mas vai pro pulmão. E ela vai sair por onde? Pela tronco pulmonar. Tronco pulmonar é uma artéria. Não se esqueçam disso. Tronco pulmonar é uma artéria. Da mesma forma que tem uma válvula para controlar a saída do átrio para o ventrículo, tem uma válvula para controlar a saída do sangue do ventrículo para os pulmões. O nome dessa válvula é a válvula pulmonar, porque está saindo para ir, o sangue está saindo para ir para os pulmões, tá bom? E ela se forma a partir dos ventrículos. E aí ele vai lá para os pulmões, tá bom? Onde vai ter a hematose. Lembrando que essa troca gasosa, ela vai acontecer, né? O ar vai entrar e sair do Como é o nosso nome da corpo. artéria? Tronco pulmonar, Tá bom, obrigada. tá bom? E aí ela vai sair do nosso corpo, o ar vai sair e entrar pelo nosso corpo por meio de uma diferença de pressão. Quando a gente inspira, quando a gente respira, desculpa, quando a gente respira, o nosso diafragma ele contrai, ou seja, ele abaixa, e os nossos pulmões expandem. Então, aqui dentro, a pressão fica negativa. Fica menor, desculpa, menor que daqui da atmosfera. Então, o ar entra. Só que quando a gente... O contrário acontece para botar o ar para fora, né? O diafragma, ele relaxa, ele volta para o seu local. Então, a pressão aqui fora fica menor e lá dentro fica maior do que a da atmosfera. Então, o ar sai. E aí, o sangue saiu do ventrículo direito, foi pela tronco pulmonar, chegou nos pulmões, teve a hematose e ele vai retornar por onde? Pela Átrio pé esquerdo. esquerda. Átrio esquerdo, perdão. Pelo átrio esquerdo. Porque toda vez o sangue vai chegar por um átrio. Tá bom? Lembrando que a artéria tronco-pulmonar, ela se bifurca. Porque se ela só fosse uma, ela ia levar sangue só para um pulmão. Nós temos dois. Então, ela vira duas
se divide em duas e cada uma vai para um pulmão. Lembra que eu mostrei ali as artérias dos pulmões? Pois bem, e aí o sangue vai retornar para o átrio por meio de quê? De artéria ou veia? Veia. Veia. Especificamente 4 veias, e a gente vai chamar de veias pulmonares. O sangue vai chegar no átrio esquerdo pelas veias pulmonares, que são 4. Do átrio esquerdo, ele vai passar pelo ventrículo esquerdo por meio da válvula bicúspide ou átrio ventricular esquerda, porque comunica o átrio com o ventrículo do lado esquerdo, ou então mitral, que a gente viu que também pode ser chamado. Tá bom? E aí, o sangue vai sair daqui para os ventrículos e vai passar para a artéria aorta. E a aorta se escreve desse jeito que está aqui. Não é artéria aorta, nem aorta com H, ou veia aorta, não existe, é artéria aorta. E aqui também tem uma válvula aórtica, tá certo? Que se forma ali pelos ventrículos. Na verdade, pelo ventrículo esquerdo. E a dica que eu já falei para vocês já estão doutores nisso, é que o sangue, ele sempre chega pelos átrios e sempre sai pelos ventrículos, sempre. E ele sempre chega por veias e sempre sai por artérias. Lembrando que isso daqui é o anatômico, é o fisiológico, é o correto. Claro que podem nascer pessoas com alguma anomalia, né? Anomalia que é aquela parte da anatomia, que é uma variação anatômica, que vai prejudicar a vida da pessoa, né? Porque aí, no caso, vai bagunçar todo o ciclo cardíaco. O sangue. Isso aí no caso da artéria troncopulmonar. Artéria troncopulmonar? Sim, que eu falei, tô falando agora. Que ele sempre sai por artéria. E sempre chega por veia. E sempre vai chegar nos átrios e sempre vai sair, desculpa, pelos ventrículos. Tá bom? A troncopulmonar é uma artéria. E eu falei que ele sempre sai do coração pela artéria. E sempre sai pelos ventrículos. Tá certo, Maicon? Café. E agora a gente vai falar de cada câmara do coração. O nosso coração, ele é um órgão cavitário, que é o quê? São esses locais aí, átrios e ventrículos. São cavidades que vão se ocupar de sangue. E aí o primeiro que eu citei para vocês, que eu trouxe para vocês, é o átrio direito. O átrio direito, ele tem uma expansão bem aqui que a gente chama de aurícula. Porque lembra que o átrio, eu mostrei para vocês que ele é menor do que o ventrículo? Então ele precisa dessa expansão, porque ele é menor. Essa expansão a gente chama de aurícula direita, porque eu estou falando do átrio direito. Também tem a aurícula esquerda, só que no átrio esquerdo. Quando eu falo assim, aurícula, o que vocês se lembram? O que vem na cabeça de vocês? Orelha. Orelha, exatamente. Então lembra que eu falei que os anatomistas comparavam que eles viam com o dia a dia deles? Então eles viram aqui a aurícula e falaram assim, poxa, essa parte do coração parece uma orelha. Então o nome dela vai ser aurícula cardíaca direita, porque está no lado direito. Mas no esquerdo também tem. Aqui a gente vê a veia cava superior, a veia cava inferior, os músculos pectíneos, que são esses músculos aqui, ó. Oi. Essa aurícula serve para quê? Porque o átrio, ele é pequeno em comparação aos ventrículos. E aí, é como se fosse um espaço a mais para o sangue, entendeu? É uma expansão. Ah, entendi. E aqui, ó, são os músculos pectíneos, tá certo? O septo atrial aqui, que eu falei para você, interatrial, desculpa, que é aquele que divide os átrios. E bem aqui, como é o nome disso? A fossa oval. Alguém sabe me dizer de onde é que vem a fossa oval? Ninguém? Lembra que eu falei que tem um forame durante a fase embrionária? Eu acho que a Lucielma deve ter falado com vocês que ele é aberto e permite ali a passagem do sangue entre os átrios. E depois ele se fecha quando a gente nasce, o correto é ele se fechar. Isso daqui é como se fosse um resquício embrionário. Era onde tinha essa comunicação, esse forame oval. Por isso que ele é chamado de fossa oval.
O forame oval, que é exatamente essa comunicação que o bebê tem, ele se fecha por conta da pressão, que do lado esquerdo vai ser maior, do sangue que está vindo oxigenado, porque eu desenhei como se fosse uma portinha. Ele é basicamente daquele jeito. E aí, ele pode ser aberto até o primeiro ano de vida do bebê, tá bom? Mas claro que ele não é aberto com facilidade. Mas se a pessoa fizer força, que ele se abre. Logicamente que é para algum processo cirúrgico, mas depois ele se fecha, tá certo? Não estou falando que ele se abre com facilidade. Só estou falando que ele se abre até o primeiro ano de vida do bebê, tá certo? Depois ele vai cicatrizar. De novo, eu não estou falando que ele abre com facilidade, mas se for necessário, o médico vai conseguir fazer essa passagem, né, por motivo cirúrgico, do átrio direito para o átrio esquerdo, por esse forame, mas a partir do primeiro ano de vida do bebê, isso vai ser mais difícil, porque é como se tivesse uma cicatrização. Ele começa a se cicatrizar, e aí na vida adulta a gente vai chamar isso de fossa oval. Na vida adulta não, a partir do segundo ano de vida, do terceiro ano e assim por diante. O Lucas levantou a mão, pode falar. Peraí, eu não entendi. Isso aí que tu estava apontando, essa abertura aí, é a fossa oval? Ou não? A fossa oval é isso daqui. Essa parte aqui, ó, que tá redonda. Isso daqui é um resquício embrionário do que foi o forame oval. Sabe o que é o forame oval? Sim. A Luciana comentou? Não que eu lembre. Pois então, o forame oval, ela fazia comunicação entre os átomos. Só que depois que a gente nasce, esse forame tem que se fechar. Porque senão vai misturar o sangue pobre em oxigênio com sangue rico em oxigênio. Tá bom? E o resquício desse fechamento é o que a gente chama de fossa oval. Tá bom? E aí eu comentei que até o primeiro ano de vida do bebê, essa fossa oval é mais fácil de ser aberta do que nos outros anos. Claro que não é tão facilmente, né? Até porque tem a pressão sanguínea e também porque começa a acontecer ali o que é uma cicatrização. Tá bom? Só que fica esse resquício aqui depois que o bebê para de ser bebê, passa a ser uma criança, jovem, adolescente e adulto. Que a gente chama de fossa oval. Entendeu agora? Sim. Pois bem, isso é o átrio. Agora, isso é o átrio direito, desculpa. Agora, o átrio esquerdo, ele é muito parecido com o átrio direito, que é esse daqui, ó. Átrio direito, átrio esquerdo. Aqui a gente vê de novo essa fossa oval. A gente tem os músculos pectíneos, bem aqui no que é a aurícula esquerda, a aurícula cardíaca esquerda, essa daqui, tá bom? Tem a veia pulmonar aqui, ó. A gente consegue ver a veia pulmonar superior esquerda, mas tá faltando as outras três, tá bom? Bem aqui a gente vê o que é a válvula aórtica, que vai fazer o controle da saída do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, que vem bem por aqui. Tá bom? Muito parecido os átrios. Agora vocês têm que ter uma imaginação muito grande. Esses meus slides, eles são um pouco antigos, mas eu busquei aqui na internet a representação das aurículas. Eu não encontrei, nem agora nem na época que eu fiz eles. E aí eu desenhei uma imagem que eu vi na aula do professor, só que nunca encontrei ela. Então imagina como se eu estivesse fazendo um corte bem aqui, ó. E aí, numa vista superior, a gente vai ver aqui o átrio direito e o átrio esquerdo. E lembra que eu falei que as aurículas são como se fossem expansões, porque os átrios são menores? Então, a aurícula esquerda ela é mais ou menos assim. E a aurícula direita ela é mais ou menos assim. Tá bom? É realmente uma expansão. Todo mundo entendeu? Não consegui entender. Lembra que eu falei que as aurículas são como se fossem expansões para poder caber mais o sangue, porque o átrio ele é menor? Isso daí entendeu, né? Então, o normal é que o átrio, se não fosse tão grande, tão pequeno, o seu limite viesse até aqui. Só que evolutivamente a gente constituiu essa aurícula para poder ter mais espaço para o sangue. E aí eu representei aqui elas, cortando bem aqui, ó. Imagina eu cortando em um corte transversal e olhando de cima o átrio direito e a aurícula direita, o átrio esquerdo e a aurícula esquerda, que é essa expansão que o átrio tem por conta dele ser menor do que o ventrículo. Entendeu?
Agora, vocês não vão entender muito bem se o átrio é pequeno, mas mais pra frente vocês vão ver. E vocês vão ficar chocados que ele é muito pequeno mesmo. Tá bom? O ventrículo direito. Falei dos átrios e agora o ventrículo. O que a gente vê aqui? Lá eu chamei esses músculos aqui de músculos pectíneos, não foi? Aqui a gente não chama de músculos pectíneos. A gente chama de trabéculas cárneas. Tá bom? Trabéculas cárneas. É uma expansão da trabécula cárnea, que são exatamente essa parte aqui, a gente vai chamar de músculo papilar. Trabécula cárnea e a maior parte deles a gente chama de músculo papilar. Entenderam isso? Não entendi. Pode explicar de novo, por favor? Tá bom. Lá nos átrios, eu falei que os músculos aqui daquela parede eram os músculos pectíneos. Aqui a gente não chama músculo pectíneo, a gente chama de trabécula cárnea. Trabéculas cárneas, que são esses músculos bem aqui, ó. Entendeu isso, né? E a projeção dele, ou seja, como se fosse um emaranhado, eles vão formar uma parte mais grossa, entre aspas, falando coloquialmente, vai ser chamado de músculo papilar. Qual que é a função do músculo papilar? O músculo papilar vai prender as válvulas. Aqui é o ventrículo direito. Então, aqui a válvula é atrioventricular direita ou válvula tricúspide. Então, aqui a válvula tricúspide e vai prender, quem prende ela são os músculos papilares. E os músculos papilares, por sua vez, eles são projeções anatômicas das trabéculas cárneas, que são esses músculos que estão aqui. Entendeu? Raíssa. Acho que foi a Raíssa, né? Vou considerar como entendido. Tá bom? Outra coisa que vocês precisam ter noção aqui são das cordas tendinhas. A corda tendinha, eu acho que eu botei aqui, é essa, como se fosse uma linhazinha, que vai fixar as válvulas nos músculos papilares. Tá bom? Então, válvula tricúspide aqui, do outro lado tem a válvula bicúspide ou válvula mitral, e elas vão ser fixadas no músculo papilar por meio das cordas tendinhas. Quando eu estudava anatomia 2, porque agora vocês estudam juntos, mas na minha época eu estudei separado, né? Na hora da prova prática, eu fiquei nervoso porque só era 1 minuto, e aí o professor mostrou as cordas vocais. Eu acho que vocês ainda vão estudar com um monte de filho. E aí tem corda vocal verdadeira, corda vocal falsa. Na hora ele mostrou e eu sabia que era corda vocal verdadeira. Só que eu fiquei tão nervoso que eu botei cordas tendinhas. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Cordas tendinhas é no coração e cordas vocais é lá na nossa caixa de som, que a gente fala, né? Que é onde é formada a nossa voz, a nossa vocação. E tem a válvula pulmonar, que está bem aqui, ó, a válvula pulmonar, que controla a saída do sangue do átrio direito para os pulmões. Entenderam isso daí? Muito bem. As cordas tendinhas que eu falei, essa válvula aqui tem 2 cúspides. Qual é o nome dela? Mitral. Mitral, exatamente. O ventrículo esquerdo, ele também é muito parecido com o ventrículo direito. Tem as trabéculas cárneas, aqui, ó. Tem os músculos papilares, tem também as cordas tendinhas e aqui a válvula mitral, né, nesse caso. E a válvula aórtica, que vai controlar ali a saída do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Aqui o nosso coração. Esse aqui é o nosso coração numa vista anterior. Aqui, lembra que eu falei que tem os sulcos por fora, que vão marcar o que é ventrículo e o que é átrio? Eu quero que alguém abra o microfone, ou mais de uma pessoa, só uma pessoa ou mais de uma pessoa, abra o microfone e tente falar para mim onde é que está o átrio aí nessa foto, nessa imagem. Ninguém. É esse negócio rosinha aí, ó, que tem. Isso, exatamente. Tá vendo? Isso daqui, só isso daqui, gente, é o átrio. O átrio direito, nesse caso. O outro átrio é o esquerdo. E olha o tamanho do ventrículo, em comparação, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Muito grande, e o átrio muito pequeno. Por isso que ele precisa daquele aumento, né, da projeção, que a gente chamou de aurícula. Acho que agora todo mundo entendeu.
Bem, o sulco é as depressões que estão por fora do coração. O sulco que marca o que é átrio e o que é ventrículo, porque tudo que está acima dele é átrio e tudo que está abaixo dele é ventrículo, é o sulco coronário. Aqui a gente vê ele bem aqui, ó, onde eu estou passando o apontador. E o sulco que fica ali dividindo os ventrículos, fazendo essa depressão, é o sulco interventricular. Como é uma vista anterior, a gente vai chamar de sulco interventricular anterior, que é esse daqui, tá bom? Os ventrículos. E aqui, o sulco anterior, aqui é uma vista posterior. O sulco interventricular posterior, que divide os ventrículos. Aqui o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E aqui, ó, marcando que é átrio, que é ventrículo, o sulco coronário. Tudo que está acima dele, átrio. Átrio direito, átrio esquerdo. E tudo que está abaixo dele, ventrículo. Tá bom? Falei tudo. Aqui Essa parte amarela aí é o que? É gordura? é tecido adiposo. É gordura. Aqui o coração abatido, para vocês verem, ó. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. As nossas válvulas. Aqui o septo é interventricular. Não dá para ver o septo interatrial aqui, mas ele está logo aqui atrás, tá bom? E as válvulas. Agora a gente vai estudar especificamente as válvulas. As válvulas, de novo, toda vez que tiver em dúvida de qual tecido forma alguma coisa do nosso corpo, chuta tecido conjuntivo, porque basicamente é tecido conjuntivo. Ele está presente em tudo. Mas as válvulas cardíacas, elas são formadas de tecido conjuntivo do tipo denso, tá bom? E tem a função de impedir o refluxo sanguíneo. Vou mostrar na imagem para vocês uma válvula frouxa, tá bom? Então, o sangue passa, olhando para o meu vídeo, o sangue passa e elas não deixam retornar. Então, eu coloquei aqui para vocês pensarem como numa cancela. Funcionam como cancelas, abrem-se para a passagem do sangue e se fecha para ele não retornar. Esse fato mantém o sangue sempre na mesma direção. E a gente vai chamar isso de fluxo unidirecional. Ele só pode ir para frente, tá bom? No fluxo anatômico normal. Se ele volta para trás, a gente chama de fluxo, refluxo, na verdade. E aí, eu estou falando para vocês, é uma pergunta, mas eu já estou falando a resposta aqui, que é basicamente o quê? É válvula ou válvula? Tenho certeza que vocês já ouviram alguém chamando de válvula, mas está errado, porque o correto é válvula. São válvulas. As válvulas, elas sim são formadas por um conjunto de válvulas. E o que são as válvulas? São as cúspides, que eu vou já mostrar para vocês, tá bom? Então, o correto é válvula. Válvula tricúspide, válvula mitral ou válvula bicúspide, válvula aórtica, válvula pulmonar. Não é mais para chamar válvula. E no nosso corpo a gente tem 4 válvulas cardíacas. As atrioventriculares, que promovem ali a comunicação dos átrios com os ventrículos, bicúspide, ou seja, 2 cúspides, que também é a mesma coisa que válvula, 2 válvulas. Vocês é que vão falar na nomenclatura. Chamando de válvula ou de cúspide, tá certo, tá bom? E a válvula tricúspide, que tem 3 cúspides ou 3 válvulas. Tá certo também chamar de válvula ou de cúspides. E as arteriais, que ficam ali logo que se formam a partir dos nossos ventrículos. A aórtica, que controla a passagem do sangue para o corpo, né, através da artéria aorta, e a pulmonar, que controla a passagem do sangue para os pulmões. E olha aqui, de cima para baixo, a gente vê a válvula pulmonar, que controla a passagem do sangue para os pulmões, e a válvula aórtica, que controla a passagem do sangue para o corpo, né, através da artéria aorta. Aqui a nossa válvula tricúspide, aqui ela fechada e aqui ela aberta. E a nossa válvula bicúspide, aqui ela fechada e aqui ela aberta. Tá bom? Assim, as cúspides. As cúspides são exatamente isso daqui, ó. 3 cúspides ou 3 válvulas. Por isso tricúspide. E aqui 2 cúspides ou 2 válvulas. Por isso bicúspide. Aqui a gente vê as cordas tendinhas, bem aqui, ó. Parece linhas. E ali embaixo a gente vê os músculos papilares. Aqui de novo, ó. Aqui é a representação de uma válvula enfraquecida. Lembrando que a válvula vai formar em conjunto as válvulas. Não, desculpa, as válvulas vão formar em conjunto a válvula. Ó, enfraquecida ela vai fazer com que o sangue volte. E não pode acontecer isso. De novo, aí outra imagem para vocês. Está mostrando as 4 válvulas. Tricúspide, bicúspide, aqui a válvula pulmonar, porque está indo para o tronco pulmonar,
Lembra que eu falei que ela se bifurcava? Uma vai para o pulmão esquerdo e a outra vai para o pulmão direito? Dá para ver direito aqui. E a válvula aórtica que controla a saída do sangue pela aorta. Tá bom? As válvulas também têm um tecido. Desculpa. Também tem um esqueleto. Que é o esqueleto fibroso. Por quê? Elas vão fazer assim. Eita. Elas vão ficar aqui, ó. Exatamente essa parte azul. Como se fosse circunferência. Por quê? Porque esse esqueleto vai impedir o estiramento. O coração, quando ele se contrai e relaxa, ele tem movimentos muito fortes, porque ele tem que mandar sangue para o corpo todo. Daqui da parte de cima, ele tem que ir contra a gravidade, e na parte de baixo ele vai a favor da gravidade. Na hora de retornar o sangue da parte de baixo do nosso corpo, da mesma forma. Então, ele faz movimentos muito fortes. E quem vai fazer com que essas válvulas não se estirem durante a passagem desse sangue é o esqueleto fibroso do coração, que fica aqui ao redor dessas válvulas. Agora a inervação, já estamos chegando no fim da nossa aula. Inervação cardíaca. Existem dois tipos de inervação, a extrínseca e a intrínseca. Ou seja, extrínseca, lembra que é de fora, e intrínseca vem de dentro. A extrínseca, ela sofre ação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Alguém pode me falar qual é a função do simpático e do parasimpático? Vixe. Se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com pressão. O simpático ele aumenta e o parasimpático diminui, alguma coisa assim. O simpático ele acelera o coração e o parasimpático desacelera. Eu gosto muito de lembrar um dia que eu estava indo pegar meu irmão no colégio e o cachorro correu atrás de mim. Na mesma hora, meus batimentos cardíacos aumentaram sobre a influência do sistema nervoso autônomo. Por quê? Porque eu estava em uma situação de luta e fuga. Eu precisava sair daquela situação do cachorro que ia me atacar. Então, acelerou meu coração para poder chegar mais sangue nas minhas pernas, parou de sangue. No caso, eu não tinha comida, mas se eu tivesse comido, na hora de fazer a digestão, a gente precisa de mais sangue lá na parte aqui do nosso abdômen. Então, o sangue, ele para de ir, lógico que não para ao ponto de necrosar, né, de matar as células. Mas o excesso de sangue para ajudar na digestão, ele para de ir, esse fluxo para de ir na digestão. Ele vai para as pernas se a pessoa tiver comido, para poder logo sair dessa situação, tá bom? E o parasimpático faz o contrário. Isso é o extrínseco, que é o de fora, vem do sistema nervoso autônomo. E agora, o intrínseco é realmente aquilo pelo qual vai manter o coração em batimentos contínuos, ou seja, que nunca vai parar. Pelo menos, na verdade, para, né, quando a pessoa morre, ou por algum outro motivo. Mas eu botei aqui que é a razão por trás, a inervação cardíaca intrínseca. É a razão por trás dos batimentos contínuos do coração. São células musculares especializadas em fazer ali, elas são autorrítmicas, que na verdade é o que a gente chama de marca-passo. Eu tenho certeza que vocês já conheceram alguém que fez a cirurgia para botar um marca-passo, para trocar a bateria. Não sei se eles chamam de trocar a bateria ou trocar a pilha, não sei como é que eles falam. Mas esse marca-passo é justamente essa capacidade de ter impulsos elétricos, tá bom? E quem faz isso são células musculares especializadas, tá bom? Então, sendo uma atividade elétrica que se origina em uma rede de fibras musculares cardíacas especializadas. São células autorrítmicas que são o nosso marca-passo natural. E são autoexcitáveis. Têm o poder de ter excitação por ela própria, desculpa. E aí eu tenho certeza que também vocês já ouviram falar em nó sinoatrial. O nó sinoatrial é daqui que vai começar esse impulso. E aí ele vai passar esse impulso até o nó atrioventricular. Então, nó sinoatrial vem do músculo cardíaco especializado que eu expliquei e é o principal responsável pela geração do impulso inicial, ou seja, o marca-passo, que regula o ritmo do coração. E aí passa para o átrio ventricular, esse nó que está bem aqui, que é um conjunto de fibras também especializadas, e vai vir aqui pelo fascículo e vai para os ventrículos e assim por diante. Então isso daqui é que realmente faz com que o nosso coração não pare. Aqui mostrando em outra imagem para vocês, nó sinoatrial, nó atrioventricular, tá bom?
E aqui o nó, o fascículo, desceu, foi, inervou o coração. Isso daqui é o intrínseco. O extrínseco é aquele do sistema nervoso autônomo. A quesito de curiosidade, nós temos aqui um eletrocardiograma. O que é, para que serve o eletrocardiograma? Para ver como que estão os seus batimentos cardíacos. Tá bom? Então, o médico, o enfermeiro vai analisar. Ele é formado por ondas e por complexo. A onda P, o complexo QRS e a onda T. Tá bom? E aí, aqui está em ordem alfabética. Não sei se vocês perceberam. P, Q, R, S, T. U. E assim vai. Aí começa tudo de novo. Isso daqui é um eletrocardiograma normal. O típico, uma pessoa saudável tem que estar assim. E aí, a onda P, aquela primeirazinha ali, ó, pequenininha, ela representa a despolarização dos átomos. Ou seja, a contração dos átomos. O complexo QRS, que é esse daqui, ele representa a despolarização dos ventrículos, que quer dizer o quê? A contração dos ventrículos. E a onda T, que é aquela ondinha final ali, ela significa a repolarização dos ventrículos. Passam a ficarem aptos para uma nova contração. Também tem literatura que diz que o U é ali uma repolarização dos ventrículos. Tá bom? E aí, eu tenho uma pergunta para a gente finalizar a nossa monitoria. O que é isso daqui que eu estou apontando? Dica, é no coração. É um átrio? Outra pessoa. Parece ser uma parte do átrio. Não, pera. Não. O ventrículo? Isso, exatamente. Tá bom, Lucas? São os ventrículos. Agora eu quero saber o que é isso daqui. É a aorta. A aorta? Parece, sei lá. O Lucas quer falar alguma coisa? Eu não vou nem Ou outra chutar. pessoa? Então, isso daqui são os nossos ventrículos. Tá bom? Aqui Os é o dois? ventrículo. Os dois. Aqui é o ventrículo direito e aqui é o esquerdo. Agora eu quero saber por que aqui, ó, que é isso daqui mesmo que eu estou circulando. Músculo. Por que tem tanto músculo aqui no ventrículo esquerdo? Porque ele precisa de mais pressão, eu acho. Também tô me perguntando isso. Não, mas o ventrículo direito não tem tanta. Muito bem, o Lucas acertou. É porque o ventrículo direito vai mandar sangue lá para o pulmão, para a pequena circulação. E o ventrículo esquerdo vai mandar sangue para o corpo todo, para a grande circulação. Então ele precisa de uma camada bem acentuada de músculo para ter mais força na hora de mandar esse sangue para o corpo todo. Tá aí a resposta. Então quer dizer que o ventrículo esquerdo é mais grosso que o direito. Mais espesso do que o direito, tá certo. Justamente por quê? Porque é o ventrículo do qual vai sair a artéria aorta, que vai mandar sangue para o nosso corpo. Imagina ter ali força para mandar sangue para a cabeça, para a orelha, para o olho, para os pés, para as mãos, para a barriga, para os rins, para os intestinos, para tudo no nosso corpo. O sangue tem que sair daqui para tudo. Por isso que ele é mais espesso, ele precisa de mais força. Tá bom? Não estou falando que o outro não precisa de força. Ele precisa também, o ventrículo direito. Só que o ventrículo esquerdo ele vai trabalhar mais, porque ele tem que mandar sangue para o corpo todo. E aqui eu terminei a frase, eu comecei falando que o coração tem outros significados e agora eu vou rebater essa frase, que é uma frase dos meus filmes favoritos. Eu sou muito infantil com filme. E é do Mágico de Oz. E aí ele fala assim: ainda assim, disse o espantalho, quero um cérebro em vez de um coração. Por quê? Porque o tolo não saberia o que fazer com o coração. E aí, o homem de lata ele respondeu que fica com o coração. Por quê? Porque o cérebro não faz ninguém feliz. Então, para a anatomia tem um significado, mas vocês não podem se esquecer que o coração é para a gente ter espiritualidade, para ter coragem, para guardar o amor, guardar a vitalidade da nossa vida, tá bom? Então, para vocês amarem mais. Aqui as minhas referências e o meu muito obrigado por ter ficado até agora. Arrasou, Vitor. Arrasou. Muito obrigado, Muito pessoal. Alguém tem alguma dúvida?